Bom dia, queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã de domingo. Eu quero, para a abertura, ler o texto de Salmo 93, versículo 1 e 2. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade. Está firme o seu trono. Tu és desde a eternidade. Esse salmo ele é maravilhoso. Ele mostra a firmeza de Deus, a firmeza do trono de Deus. Esse mundo e as sociedades que vão passando, elas vacilam, elas são frágeis. Mas o nosso Deus, Ele é forte, Ele é poderoso. E é nele que nós precisamos colocar os nossos olhos. É dele que nós precisamos receber aquilo que nós precisamos também para estarmos firmes na fé, com uma vida que glorifica a Ele. Esperamos que também esse culto, esse tempo juntos, possa ser uma bênção, que você possa olhar para Ele e assim se firmar cada vez mais na tua fé. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sabermos disso. Ao nosso redor nós vemos como tudo se fragmenta, tantas coisas vão se transformando, vão se modificando, mas obrigado porque o Senhor é imutável. No Senhor nós temos a firmeza que nós precisamos e nós queremos levantar os nossos corações, nós queremos levantar as nossas mentes hoje ao Senhor também e ter um coração firme no Senhor. O teu reino é o reino sobre todos os reinos, jamais será abalado e o teu trono está acima de tudo. E assim também nós, como cidadãos do céu, podemos estar firmes. Que o Senhor vá de encontro hoje a cada um, através das músicas, através da mensagem falada e cantada. No nome de Jesus. Amém. Amém. Trovão
bom dia. Como nós também cantamos que Jesus é o Rei sobre o mar, que Jesus acalma a tempestade, eu gostaria de contar agora uma história também, inclusive para as crianças, justamente como Jesus se revelou aquele que é Senhor sobre as tempestades, sobre as circunstâncias, sobre a natureza. E essa história, ela se encontra nos Evangelhos. Eu vou ler a história de João, e no Evangelho de João, ele é bem curto, na verdade, ele fala essa história de uma maneira mais resumida, mas também encontramos essa história em Marcos e em Mateus. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Então aqui vemos as águas agitadas e imaginem como ficou o barco dos discípulos nessa tempestade, nesse vento que soprava e agitava tudo. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Vocês conseguem imaginar Jesus andando sobre o mar nessa situação? Eles já estavam com medo, eles estavam agitados e de repente aparece Jesus andando sobre o mar. E Jesus diz: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco. Aqui vemos Jesus no barco com os discípulos e eles ficaram atônitos, eles ficaram muito admirados com essa situação. Então resolveram recebê-lo no barco e o que aconteceu? Logo eles chegaram à praia. Ou seja, eles chegaram ao lugar de destino, o lugar onde eles estavam querendo chegar. E se nós analisarmos assim, temos algumas coisas interessantes aqui acontecendo. Primeiro, os discípulos, eles foram enviados por Jesus. Nós lemos em outro evangelho que Jesus insistiu com os discípulos que eles já fossem adiante enquanto ele fosse ao monte para orar. Então, os discípulos estavam sim fazendo o que era certo. Em segundo lugar, já estava escuro e Jesus ainda não tinha chegado até onde eles estavam. E, de repente, acontece algo inesperado, talvez, para eles. As águas se agitam, o vento sopra e eles entram em uma situação de grande perigo. E, nessa situação, talvez, eles se perguntaram: onde está Jesus? Porque Jesus não está com a gente. E Jesus, ele não vem logo para socorrê-los. A Bíblia diz que ele veio na 4ª vigília da noite, isso seria entre as 3 e as 6 horas da manhã, provavelmente. E quando eles foram entrar no barco, isso era à noite, isso era talvez lá pelas 6 horas da noite, então eles ficaram várias horas remando, várias horas lutando contra o vento, contra a tempestade. E às vezes na nossa vida, com certeza, nós também passamos por ventos, por adversidades, inclusive no momento em que estamos vivendo, podemos nos perguntar, assim como os discípulos, onde está Jesus? Por que Jesus está demorando tanto para intervir nessa situação? E é tão interessante ver como Jesus chega a tempo. Ele, do monte onde ele estava orando, ele via os discípulos, diz lá em Marcos, que ele via os discípulos remando, e ele veio a socorrê-los no tempo certo. E quando ele chega, ele diz: "Sou eu, não tenham medo." Isso, nesse momento que estamos vivenciando, também pode ser um consolo para nós, de ouvirmos a palavra de Jesus que nos diz: não tenham medo. Porque nesse mundo teremos aflições, mas ele já venceu. Ele é o Rei sobre as águas, como nós cantamos antes, ou nós ouvimos essa canção, que Jesus é o Rei sobre a tempestade. O Matthew Henry, ele também fala:
poderíamos apenas acreditar mais e deveríamos sofrer menos. A fraqueza da fé e a predominância de nossas dúvidas desagradam nosso Senhor Jesus, pois não há boas razões para que os discípulos de Cristo devam ter uma mente duvidosa. E na Bíblia de Estudo de Genebra também diz que os piedosos, eles estão frequentemente em perigo, mas Cristo chega a eles a tempo, mesmo no meio das tempestades, e os leva ao porto. Nós queremos chegar a um lugar de segurança, queremos chegar ao nosso destino. E nesse caminho, nós podemos enfrentar várias situações inesperadas, dificuldades, aflições, mas podemos ter a certeza, Jesus está nos vendo, Jesus está orando por nós, porque quando Ele deixou seus discípulos nesse caminho, Ele foi orar. Então, com certeza, Ele esteve orando por eles também. E Ele ora por nós, Ele nos vê em nossas aflições e Ele diz, não tenha medo. No tempo certo, Ele irá nos socorrer, mesmo que para nós demore, Ele vai chegar, Ele vai nos levar ao destino, Ele vai nos levar para o porto seguro. Eu gostaria de orar com a gente mais uma vez. Te convido a orar com a gente. Deus, nosso Pai, obrigada por esse tempo que o Senhor nos dá como igreja de refletir sobre a sua palavra. Muito obrigada porque estando mesmo longe um dos outros, nós estamos unidos em amor pelo Teu Espírito e nós Te louvamos por Tua palavra, porque Tua palavra é verdadeira e nos ensina a depender de Ti, a confiar em Ti mesmo em meio às dificuldades, às tristezas e às tribulações e esperar até que o Senhor venha em nosso socorro. Que a gente possa estar descansando nas Tuas palavras, na Tua fidelidade, porque no Teu tempo o Senhor irá nos socorrer. Que cada um que está ouvindo essa mensagem possa ter paz em seu coração, socorro em meio à angústia e que nós possamos caminhar na fé conforme a Sua vontade. Abençoa a cada um e nos guia nesse dia também, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Com essa música que eu quero cantar agora, eu quero expressar minha gratidão a Deus por todo o seu amor e seu cuidado comigo e com a minha família. Ele tem sido bom e tem sido fiel. Essa música eu vou cantar no idioma do meu coração, que é o espanhol. Como podré estar triste? Como entre sombras, sí. Como sentirme sola y en el
Jesus. A próxima música é em alemão. Buscar ao Senhor com todo o seu coração, como o servo brama pelas correntes das águas. Assim clama por ti, ó Deus, a minha alma. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehn ich mich her nach dir. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Du, Herr, bist mein Freund und Bruder, du mein König und mein Gott. Dich begehre ich mehr als alles, so viel mehr als höchstes Gut. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Was bedeuten mir Gold und Silber, Herr? Nur du kannst Erfüllung sein. Du allein bist der Freudengeber, wurdest mir zum hellen Schein. Du allein bist mir Kraft und Schild, von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bitte ich dich an, o Herr. Para a mensagem de hoje, seguimos com o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vamos avançando. Quero ler o capítulo, não é muito longo, quero lê-lo inteiro. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, não falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é
seguramente por nós que ele o diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me seria morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus. Desculpem. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse capítulo 9 é um capítulo extraordinário. Em primeiro lugar, extraordinário porque Paulo começa o livro dos Coríntios e ele começa dizendo o seguinte: decidi não saber nada entre vocês, a não ser Cristo e Cristo crucificado. E agora nós vemos ele falando um capítulo inteirinho sobre a sua pessoa, aquilo que acontecia com ele e aquilo que ele fazia. Por outro lado, esse capítulo parece que não se encaixa no lugar onde ele está. Porque o capítulo 8 e o capítulo 10, eles falam sobre a liberdade que um cristão tem. Que nós não vivemos com um grande código de leis, estamos livres. E aí, de repente, no meio desses dois capítulos, nós encontramos Paulo falando sobre si e sobre o seu trabalho. Por que Paulo faz esse discurso aqui no meio? Entre os coríntios, haviam muitos que se julgavam muito espirituais. Eles haviam alcançado uma maturidade mais alta.
Alguns deles achavam que não tinham nem sequer um problema em ter relações sexuais com prostitutas. Outros se gabavam de que eles podiam comer carnes oferecidas aos ídolos e não havia nenhum problema. E realmente existe uma liberdade do cristão, não para o pecado. E por outro lado, esse era o problema dessas pessoas. Não só o pecado, mas que eles não tinham consideração para com os outros. Eles ofendiam outras pessoas com a sua liberdade. E agora, eles chegaram a acusar Paulo de não ser realmente uma pessoa livre. E Paulo acaba sendo rejeitado por eles. Muitos deles se achavam tão importantes já e tão espirituais que não ouviam mais a Paulo. Paulo não era para eles realmente uma referência, um líder exemplar. Eles chegaram ao ponto de, no capítulo 11, estragarem todo o significado da ceia. Chegavam antes, se empanturravam com comida, comiam tanto, porque eram tão livres, e outros saíam com fome da ceia, porque chegavam mais tarde. Paulo, ele não se cala. Às vezes é bom a gente se calar diante de acusações, mas Paulo agora, ele vai fazer uma defesa assim, mas uma defesa que glorifica a Deus e que coloca as coisas no lugar certo, que mostra o que é a verdadeira espiritualidade. E o meu primeiro ponto é: a espiritualidade que importa está fundada na relação com Cristo. Paulo, no versículo 1, diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não vi Jesus, nosso Senhor? E ali estava, possivelmente, o primeiro problema. Para ser um apóstolo, a pessoa tinha que ter tido esse contato com Jesus. E Paulo aparentemente não o tinha. E por isso alguns descartavam. Pedro, sim, esse sim era um apóstolo. Ele sim podia contar aquelas histórias daquele tempo quando ele caminhava com Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala: eu também tive um encontro com o Senhor, e não só com o Senhor terreno, mas com o Senhor ressuscitado, o Senhor glorificado. A verdadeira espiritualidade está baseada nesse encontro com o Senhor. Paulo quer deixar isso claro, que ele teve um encontro com o Senhor, sim, e que ele era usado por Deus. É interessante, não vi Jesus nosso Senhor. A gente lembra daquelas palavras que Jó disse no fim do livro: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a necessidade de cada pessoa. A vida espiritual começa a partir de um encontro com o Senhor Jesus. Não é mais o só ouvir falar. Não é seguir simplesmente uma confissão de fé, um corpo doutrinário. Não é uma vida que é só, eu venho para os cultos, eu participo das festas da igreja, eu até venho para estudos bíblicos, corais, pequenos grupos e tudo isso faz parte da igreja. Mas tudo começa com o encontro com o Senhor Jesus. Um encontro no qual nós vemos o pecado, no nosso pecado. Um encontro no qual nós vemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz.
e onde arrependidos recebemos a limpeza e a purificação do nosso coração. Um encontro onde nós somos feitos livres. Como o apóstolo Paulo diz, não sou eu livre, livre de verdade, como uma liberdade que é liberdade. E por outro lado, onde nesse encontro com o Senhor somos também escolhidos para um propósito na nossa vida, onde vamos sim ter significado, vamos saber o que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Por isso Paulo diz, não sou apóstolo, esse era o chamado que ele tinha. Assim, a verdadeira espiritualidade começa com o encontro com o Senhor Jesus. Você, querido amigo, já teve esse encontro? Esse coração limpo, uma consciência pura, uma transformação a partir desse encontro. Esse é o presente que Deus nos quer dar, uma nova vida em Cristo. Uma vida não somente terrenal, mas uma vida espiritual dependente dele. Em segundo lugar, a espiritualidade que importa sacrifica o próprio direito. Sacrifica o próprio direito, abre mão. E isso não é fácil. Basta você pegar os teus 2 ou 3 filhos, a escadinha que você tem em casa, num dia quente de verão, e tomar um sorvete. Compre 2 bolas no sorvete do grandão e uma para o sorvete do pequeno. O pequeno vai olhar para aquele sorvete e vai dizer, está faltando alguma coisa. Isso aqui não está direito. Isso aqui não está correto. Não é fácil abrir mão dos nossos direitos, mas a espiritualidade verdadeira significa isso. A situação de Corinto, voltando para o nosso capítulo, Paulo não recebia salário das igrejas que ele fundava. Em algumas igrejas ele recebia uma oferta, sim, mas ele trabalhava com as próprias mãos para se sustentar. E da igreja de Corinto ele não recebia nada porque ele viu que aquilo não ajudava. E havia pessoas ali naquela igreja que sim achavam, Paulo realmente não se sente digno de receber um salário, talvez eles até ofereceram. E por isso ele não quer receber, ele realmente é um apóstolo que é pequeno, que não tem o nível dos outros. Ele também não tinha esposa, e isso também era um problema para muitas pessoas, que talvez pensavam, ele não conseguiria sustentar a esposa, ele não se sente digno de receber da igreja, portanto não pode ter uma esposa. Paulo no versículo 3 diz, a minha defesa perante os que me interpelam é essa. Ele era acusado. E aí ele diz, não temos nós o direito de comer e beber, de receber um salário. Não temos nós o direito de fazer-nos acompanhar de uma irmã, ou seja, de casar também. Não temos nós o direito de deixar de trabalhar para viver somente da pregação do Evangelho? A resposta aqui em todos os momentos é sim. E agora Paulo, nesse capítulo, vai gastar quase a metade do capítulo com argumentos muito fortes, mostrando que ele tem direito. Os primeiros argumentos que ele usa são simplesmente da própria vida. A lógica humana, versículo 6 e 7. O soldado que vai à guerra, ele compra o alimento com o próprio dinheiro, ou ele recebe um salário. A pessoa que trabalha numa vide, plantando uvas, ele não come das uvas? A pessoa que tira leite, ele não toma o leite? É lógico que sim. Ninguém vai falar nada se ele usar desse direito. E Paulo segue. Ele vai para a Bíblia e fala, olha, no Antigo Testamento tem um texto
que diz: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. E ele diz: isso Deus não está falando por causa dos animais, Ele está falando por causa de nós homens. O que acontecia? Nos tempos antigos não se tinha colhedeiras. Então, as pessoas trilhavam o trigo com o boi. Colocavam o trigo no chão e o boi então ia pisando para soltar os grãos da espiga. E Deus já no Antigo Testamento tinha proibido de colocar aquela cestinha que eles colocavam na frente do animal, para o animal só trabalhar e não comer nada. Deus disse: não, se o boi está pisando o trigo, então ele também tem o direito de abaixar a cabeça muitas vezes, pegar um punhado e comer. Paulo fala: olha aí, a Bíblia mesmo diz que eu tenho direito. Paulo, no versículo 11, coloca a escala de valores. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? O que tem mais valor, Paulo diz? Bens espirituais ou os bens materiais e terrenais? E a resposta é lógica. Os bens espirituais. Quanto vale a salvação de uma alma? O dinheiro do mundo inteiro não pode pagar. E Paulo disse: se eu trabalho nessa área, dando-lhes o espiritual, eu tenho todo o direito de receber o material de vocês. E Paulo, ele não para por ali. Ele vai para frente, versículo 14, ele diz: olha, até Jesus disse isso. Versículo 14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E Paulo dá mais um argumento. Ele diz: olhem lá no Antigo Testamento e vejam lá no Antigo Testamento o que Deus estabeleceu com relação aos sacerdotes, ao serviço do templo, com os levitas, no versículo 13. Ele diz: os levitas, eles tinham direito do dízimo. Os levitas tinham o direito de pegar a carne, boa parte da carne que as pessoas ofereciam ali nos sacrifícios. O único sacrifício do qual eles não levavam carne era o sacrifício de holocausto, onde toda a carne era queimada. Mas os sacerdotes ficavam com a pele e depois eles podiam vendê-la por um bom preço. Eles também recebiam as primícias. Tinham 7 produtos que eram oferecidos e eles ficavam com uma boa parte disso. Não era tudo queimado ali no altar. Aquilo servia para o sustento dos sacerdotes. Eles, na verdade, passavam muito bem. A média, as pessoas, sim, na média, na Bíblia, comiam carne talvez uma vez por semana. Os sacerdotes, os levitas, eles comiam todo dia. Vocês lembram daquela história de Eli, que criou, o Samuel lá no templo? Como é que era o corpo do Eli? O que a Bíblia diz? Ele era muito gordo, ele era um homem muito obeso, tanto que a cadeira quebrou, ele caiu e acabou morrendo. Os sacerdotes, eles com certeza tinham um peso bem acima da média, porque ganhavam muito mais do que os outros. E todos esses argumentos aqui Paulo levanta. Ele quer dizer que nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum obreiro na igreja, alguma pessoa que se empenha, deve se envergonhar de receber o salário. Não, ele é digno. Inclusive, num outro lugar, ele diz: aquele que ensina bem é digno de duplo salário. Não devemos exigir um salário, mas não é nenhuma vergonha receber um salário. É claro que naquela época também havia gente que se aproveitava da situação e extorquia dinheiro das pessoas que davam ouvidos a eles. Agora, Paulo, ele não recebe esse privilégio. Ele abre mão do seu direito. E é incrível quando ele diz: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. E também não escrevo para que assim se faça, porque melhor seria para mim morrer. Eu abro mão do
privilégio que eu tenho de receber dinheiro, de receber um salário. Por quê? Por causa do Evangelho. Como eu já disse, por causa de alguns maus obreiros, para que ninguém chegasse e dissesse: olha, Paulo prega e ensina por causa do dinheiro, porque ele recebe um salário. Na verdade, nenhum de nós, pastores, missionários, quem seja obreiro, deveria estar trabalhando e semeando a palavra por causa do salário. Não, essa não deveria ser jamais a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser o reino de Deus. Se a motivação é dinheiro, é melhor eu deixar de fazê-lo. Melhor deixar de ser pastor. Mas Paulo, ele dá mais um argumento no versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? O que eu ganho então com isso? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos. Ele achava que se ele não recebesse ali naquele lugar, o Evangelho chegaria melhor aos corações. Se ele recebesse de alguma forma aquilo, atrapalharia. E ele abre mão. E nós sabemos que Paulo fala de desnudez, que às vezes ele teve talvez pouca roupa e passou frio. Filipenses capítulo 4, ele fala: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade. E possivelmente muitas vezes a teve. Mas ele continuou fiel ao seu chamado, abrindo mão do seu direito. Num mundo onde as pessoas clamam por todos os lados pelos seus direitos, se levantam com punhos e com cartazes clamando pelos seus direitos. Tenho direito à alimentação, à saúde, à moradia, a ser respeitado, a ser cuidado, à educação, a 1000 coisas. O cristão, ele vai na contramão. O cristão é alguém que abre mão. Se o direito que eu tenho causa algum tropeço ou dificulta que outras pessoas sigam a Jesus, ou é algum obstáculo, não ajudam a proclamação do Evangelho, então é melhor eu deixar aquele direito. Jesus nos mostrou isso. Jesus poderia ter permanecido no céu muito melhor, mas ele veio até nós, ele abriu mão para estar entre nós. E ele poderia ter exigido justiça e cometer uma maior injustiça com ele, cravando na cruz. Ele é o nosso exemplo. Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E essa é a dinâmica do reino. Nós estamos nesse reino não procurando o nosso, mas procurando que o reino se estenda. Que pessoas sejam verdadeiramente abençoadas através da nossa vida. E não existe bênção sem sacrifício. Quando nós começamos a vida cristã, nós começamos normalmente pensando em ganhar. Em ganhar o perdão, em ganhar o amor de Deus, em ganhar a possibilidade de uma consciência limpa, em ganhar o céu e não ir para o inferno. Mas quando nós entendemos o cristianismo um pouquinho para frente, a gente vai ver que a gente ganha muito mais ainda. E a gente ganha abrindo mão. Por isso Jesus diz, melhor é dar do que receber, melhor é abrir a mão do que você encher as mãos. E Paulo aqui nos dá esse exemplo maravilhoso. Devemos abrir a mão, sim, para o pecado, com certeza, mas não é só isso. Devemos ir mais adiante. Abrir a mão, muitas vezes, de coisas que são boas, que gostamos, que não são erradas, para servir melhor a Cristo. Ali está aquela pessoa que tem um devedor. Alguém tem uma dívida grande com ele. E ele está vendo que aquela pessoa não vai para frente, que ela está em muitas dificuldades e uma agonia. E, de repente, ele, por vontade própria, abre mão do seu direito de receber aquele dinheiro e escreve para aquela pessoa, você não me deve mais nada. Eu te amo no Senhor. Que lindo.
Aquela pessoa que acha que tem o direito, e quantas brigas tem por causa de herança? Onde estão aqueles que estão dispostos a abrir mão para ter paz? Ou os irmãos da igreja no capítulo 6 que brigavam e se levavam aos juízes do mundo? Aqui, Paulo diz, não. Abram mão, estejam dispostos a sofrer o prejuízo para terem paz. Ali está aquela outra pessoa que recebe um bom salário. E ele diz, olha, eu posso viver com a metade que eu recebo. E decide viver com a metade, para poder dar a outra metade e ajudar assim no reino. Não é errado ele viver com o salário inteiro, mas ele pode ser uma bênção muito maior, dando aquela outra parte. Ali está aquela pessoa que trabalhou o dia todo, chega cansado em casa. E a esposa teve muitos problemas com o filho doente, mais isso e aquilo, e agora está tudo em casa por fazer. E ele vem e diz, sabe o que, eu vou te dar uma mão. Não é sentar no sofá, agora eu tenho direito, agora eu vou assistir Jornal Nacional, ou vou assistir um noticiário. Não. Ele abre mão do seu direito para abençoar o seu cônjuge, ou os seus filhos que precisam de tempo. É a isso que nós somos chamados. Quantas coisas precisam ser feitas na igreja? Precisamos de professores da escola dominical, claro, agora estamos nessa situação, estamos esperando. Precisamos de gente na equipe técnica para filmações, para estarem na mesa de som. Precisamos de gente para liderar grupos pequenos. Precisamos de gente para visitar. Precisamos de gente para evangelizar. Quem está disposto a abrir mão? Temos falado muito da AMAS ultimamente. E a AMAS também é uma associação muito querida que apoiamos com muito prazer. Mas sabe qual foi o começo da AMAS? O começo da AMAS foi um abrir mão. Foi um homem que decidiu abrir mão de jogar futebol no domingo de tarde para ir pregar o evangelho num bairro pobre de Palmeira. É lá onde tudo começou. E nós conhecemos a história do seu Peter Pauls. A pessoa que anda com Cristo abre mão do seu conforto. Ela está disposta a abrir mão para que o evangelho flua, para que outros sejam abençoados. Mais uma coisa, quanto mais você e eu lutarmos pelos nossos direitos, mais infelizes vamos ser, mais amargados vamos ser na vida. Quanto mais abrimos as mãos dos nossos direitos, mais plenos vamos ser, mais paz vamos ter e mais paz vamos transmitir. O reino de Deus funciona assim. Quanto maior o sacrifício, mais e maior vai ser a bênção. Terminando. Ponto 3. A espiritualidade que importa se mostra pelo amor aos perdidos. Isso é o que nós vemos aqui em Paulo, não tem como não ver isso. Versículo 22. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Me esforcei, procurei fazer de tudo para salvar algumas pessoas. Não vamos salvar todos. Ele mesmo, como grande pregador, diz, para salvar alguns. Os ascetas no tempo de Paulo eram um grupo de pessoas que deixavam o conforto, seguiam um código rígido de leis, abriam a mão para muitas coisas, para quê? Para serem mais aceitos por Deus, para serem mais espirituais. Paulo diz, não, eu abro mão de todas essas coisas, para quê? Para ser uma bênção, para ganhar outras pessoas para o Evangelho. Porque eu já sou um abençoado, porque eu sou uma pessoa espiritual, porque tenho a Cristo. Eu agora levo essa vida adiante para as outras pessoas. A descrição que ele faz no versículo 19 é linda, porque sendo livre de todos, sendo livre, porque Cristo nos libertou, ele diz, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível.
E aí nós lembramos do seu tempo. No tempo de Paulo havia escravos, e havia muitos escravos. E muitos deles alcançavam a liberdade. Podiam ter a liberdade pelo testamento do seu amo, ou eles podiam ter a liberdade pelos próprios méritos de conseguir aquilo lá, ainda ganhar um dinheirinho e pagar o preço pela sua liberdade. E não era raro, muitas vezes um escravo que tinha sido libertado, ele ia, mas ele não se achava naquela sociedade e de repente ele voltava para aquele seu amo, para o seu dono e diz: eu quero ser um escravo teu por vida. Eu quero servir a você e aqui a tua família. E sabe o que acontecia com ele? Aquele escravo era colocado de lado de um poste de madeira, e aí pegavam um ferro pontudo, colocavam a orelha daquele escravo na madeira do poste, e aí martelavam e faziam um furo na orelha, daquele escravo. Depois de fazer o furo, eles colocavam um brinco no escravo. E todo mundo sabia, aquele escravo serve por amor. Aquele escravo, ele é um voluntário. Ele está servindo não mais por obrigação, mas porque ele quer muito bem a família do seu amo. Paulo está usando exatamente essa imagem. Ele diz: eu que sou livre, agora me fiz escravo, para salvar todos aqueles que eu puder. Ele segue aquilo que Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Para ele era muito importante. E nações aqui é etnias, os diferentes grupos. Paulo, ele não olhava para quem ele pregava. E aqui no nosso texto mesmo, ele chega e diz: procedi para com os judeus como um judeu. Me fiz um judeu para os judeus. Versículo 21, aos sem lei, como se eu mesmo não tivesse lei, tendo lei. Não é que ele passava dos limites e talvez se embebedava e se empanturrava com comida e cometia algum pecado, não. Mas ele descia até onde estavam aquelas pessoas, para ganhar a essas pessoas para Cristo. Fiz-me fraco para com os fracos, diz ele no versículo 21, com o fim de ganhar os fracos. Se ele tivesse que comer verdura a vida inteira e nunca mais ter que comer carne, Paulo estaria disposto a fazer isso para ganhar a outra pessoa. Isso é espiritualidade. Esse é um ser verdadeiro de grandeza dentro do reino de Deus. Aquele que se torna um escravo e que serve como um escravo. Jesus nos deu exemplo naquela vez, lavando também os pés dos seus discípulos. Se fez, tomou a forma praticamente de um escravo. E é interessante que Paulo não só pregava aos judeus, aqui a um gentil, ao fraco. No capítulo 6 nós temos uma lista de pecadores. E nessa lista nós vemos vários deles como imorais, como sodomitas, como efeminados, como prostitutos. E a lista ela é, na verdade, terrível. Roubadores, ladrões. E aí o versículo seguinte diz: e alguns de vocês eram assim, mas vocês foram transformados. É o poder do Evangelho. E Paulo pregava esse Evangelho a todas essas pessoas. E esse é o nosso chamado também. Nós temos a tendência de, muito bem, vou trazer alguém para a igreja para ele ouvir o sermão. Deus agora nos impediu de podermos vir para a igreja por causa de toda a questão do corona. Deus quer nos ensinar que nós devemos ir, que nós devemos nos importar, que nós devemos sim descer, nos rebaixar. O que não é rebaixar é o de ir até o outro.
No século XVIII, houve um grupo que marcou o mundo inteiro. Foi o maior movimento missionário depois da primeira igreja. O dos irmãos moravos. O conde de Zinzendorf convidou muitos crentes que estavam perseguidos para suas terras. E aqueles de repente se transformaram em missionários. Eles foram até o Polo Norte pregar o evangelho aos esquimós. E conta-se a história do Johann Dobert. Ele foi para a África, foi para uma ilha de São Tomé, ali na costa africana. E ele viu que naquela ilha só tinha patrões e escravos, amos e escravos. E ele começou a pregar o evangelho e não deu certo nem com os patrões, nem com os escravos. E aí ele descobriu, eu só vou ganhar os escravos se eu me fizer um escravo. E ele literalmente se vendeu àqueles patrões, àqueles amos, àqueles homens, para poder servir de escravo junto com os escravos. E trabalhava com aquelas pessoas. E ganhou vários deles para Jesus. Quanto estou eu disposto a fazer, a abrir mão, a ir de encontro, a deixar os meus pré-juízos, os meus preconceitos, abrir mão do meu conforto, do meu tempo livre, para levar o evangelho aos outros. E é bom, a gente leva um mensageiro, leva um tratado, é muito bom. Mas o que Paulo está falando aqui é estar junto com essas pessoas, é ouvir as suas histórias, é conhecer a sua vida. E talvez por isso Deus nos tirou das quatro paredes, para que nós aprendamos que para Deus isso é muito, muito importante. Há 2 semanas atrás, faleceu uma irmã querida lá na Água Verde, a irmã Maria. Quando nós pastoreávamos a igreja, ela começou a frequentar aquela igreja. Ela tinha uns 60 e poucos anos. O marido dela, o seu Walter, gente muito querida. Dona Maria, ela teve uma vida muito, muito dura. Ela teve um filho excepcional, que ela cuidou até os 30 e poucos anos, e aquele filho veio a falecer. Perdeu o filho. O outro filho que nós batizamos ali na igreja, o William, casou com alguém que muitos conhecem, a Christiane Heinrichs. Logo após o casamento, ele acabou se acidentando e acabou falecendo. E a gente pode imaginar como ficou o coração daquela mãe. Os 2 filhos se foram. Mas aquela mulher, em vez de se amargar, em vez de se retrair, em vez de ficar ali chorando o seu, aquela mulher viu, Deus tinha um propósito com tudo aquilo. E Deus queria usá-la. Deus colocou no coração dela de ir para o presídio e pegar a lista dos presidiários. E de vários presídios ela conseguiu uma lista dos nomes dos presidiários. E sabe o que ela fazia? Ela escrevia para cada um daqueles presidiários uma cartinha, à mão, com aquela sua letra bonita, que ela tentava dar o melhor possível, para mostrar em cada detalhe da sua carta um pouco de amor. Aquela mulher na carta mostrava como ela entendia a dor e as dificuldades daqueles homens ou mulheres que estavam ali, com certeza pagando pelo pecado que tinham cometido. Mas a cada uma daquelas cartas fluía amor e o evangelho de Jesus Cristo. Ela foi, e sempre foi uma irmã muito simples, mas ela fez a diferença na vida de centenas e talvez milhares de pessoas. Ela desceu até eles. Ela se fez fraca como eles e ganhou muitos deles. Com certeza a coroa que ela vai receber vai ser grande e maravilhosa, porque ela abriu mão de viver para si, para viver por eles. E assim eu concluo. Essa é a espiritualidade que Deus quer ver nas nossas vidas.
Uma espiritualidade que começa com o encontro com o Senhor Jesus. E ele é um encontro tão marcante que a gente não quer mais soltar. A gente não pode mais soltar, que a gente quer crescer e seguir adiante. Ela é uma espiritualidade que está disposta a abrir mão dos maiores direitos, das melhores coisas desse mundo, do conforto e de uma vida plena que esse mundo pode me oferecer, para usar o que eu tenho para servir o Senhor. E por último, ela é uma espiritualidade que se importa com os outros. Mesmo que sejam as piores pessoas, os piores pecadores aos olhos do mundo, se vê essas pessoas como ovelhas perdidas, como também Jesus os viu. E ela vai de encontro da melhor forma possível que consegue, como Dobert e como a Dona Maria. Que cada um de nós tenha esse desejo no coração de crescer nessa espiritualidade, que realmente faz e dá um sentido à vida de uma pessoa e é uma bênção para muitos e muitos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a crescer e aproveite esse tempo que você tem para crescer nesses 3 sentidos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse capítulo, do qual nós pudemos aprender tanto hoje. Muito obrigado porque a relação contigo é possível, porque o Senhor veio nos buscar através de Jesus Cristo. E porque o encontro com Jesus é fundamental. Se os nossos ouvintes não tiveram esse encontro, Senhor, vá em direção a eles, chama-os pelo nome, ajuda o Senhor a ter esse encontro. E, Senhor, aqueles que já o tivemos, que possamos crescer nessa nossa comunhão e nessa vida contigo. Que possamos crescer no entendimento de que é melhor nós perdermos muito nesse mundo para ganharmos para o teu reino, para servirmos outros, para ganharmos outros para Jesus, para fazer a diferença na vida de outros. Perdoa-nos, Senhor, onde nós tantas vezes estamos procurando o nosso, segurando as coisas aferradamente nas nossas mãos. Queremos aprender com o Senhor Jesus, também com o apóstolo Paulo, que se tornou um escravo para ganhar os outros. Muito obrigado pela tua obra nas nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fará. E que a tua graça, tua misericórdia, teu amor, presença do Espírito Santo, encha cada coração, de tal forma que possamos reboçar, transbordar vida plena em Jesus. Peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos aproveitar e dar os avisos também. Nós pedimos mais uma vez que, mesmo não tendo a festa da colheita como nós planejamos, para o domingo que vem, postergamos por enquanto, as pessoas já pudessem começar também a fazer a sua doação, porque nós com isso sustentamos os nossos missionários. Então só coloca lá no teu ticket, a observação, oferta, colheita, oferta para a festa da colheita, e nós agradecemos de coração. Nós também, nesse isolamento que estamos, ninguém está confortável, ninguém assim está realmente alegre e gosta da situação. Pelo menos é o que eu acho. Nós temos mais bem muitas pessoas que estão sofrendo e estão tendo dificuldades. Mas nós muitas vezes não sabemos quem é, qual família, e nós queremos ajudar. Por isso, se você quer convidar um dos nossos diáconos ou dos nossos pastores para uma visita, fique livre à vontade. Talvez você não tenha um problema, talvez você só queira conversar. Manda-nos uma mensagem. Ou fale com a secretária, eu gostaria que tal pessoa me visitasse. E nós vamos procurar ir em direção e suprir isso também, com todo prazer,
com toda alegria. E não precisa preparar bolo, nem um almoço grande, nada. Bem simples. Vamos estar com muito prazer contigo. Tá bom? Então, esses são os avisos para essa semana. Que Deus te abençoe e dê uma semana muito especial. Amém.